Olá, meus queridos e queridas, minha gente, como vocês estão? Boa tarde, boa tarde e noite para todos vocês. Estamos aqui em mais um sábado, juntos, em mais uma tarde, noite de sábado. Como vocês sabem, eu estou de mudança para uma casa nova, para um lugar novo, que vai acolher melhor a minha casa e um estúdio, escritório, consultório, nesse tempo de pandemia. Então, mudanças são necessárias e, infelizmente, eu não vou conseguir estar aqui ao vivo online com vocês, né? Mas eu estou gravando essa aula nos últimos minutos aqui do consultório, daqui a pouco eu já vou desmontar esse consultório para a mudança, preparando a mudança, e com vocês no coração, com vocês no pensamento, trazendo o tema de hoje exatamente, né, em resposta, uma tentativa de trazer aqui alguns pensamentos, algumas reflexões, né, para o que eu tenho ouvido e recebido de vocês durante a semana, através das mensagens e através das sessões que a gente tem tido juntos. Como lidar com os dias difíceis, né? Temos tido muitos dias difíceis, mais de um ano, né, nessa pandemia. A gente está tendo uma sequência sucessiva de dias difíceis, alguns mais difíceis, alguns menos difíceis, mas ainda assim dias desafiadores, né? E a gente vai falar hoje, talvez, não só dessa fadiga adaptativa, desses dias sucessivamente difíceis, desse acumulado de dificuldades, mas também vamos falar daquele dia cinzento, daquele dia que a gente acorda e fala, sério, que eu tenho que sair da cama? Daquele dia que realmente o nosso limite é testado. A gente vai falar um pouco desses dias mais difíceis ainda, que talvez a gente esteja enfrentando, principalmente nesses tempos tão sombrios, de tantas perdas, né, e de talvez, espero, e eu digo isso realmente com muita esperança, né, de que esses sejam os piores dias, ou seja, que não piore mais ainda, né, que daqui para frente seja cada vez mais leve. Então, eu espero mesmo que esses tenham sido os piores dias dessa pandemia, porque foram já, né, difíceis demais. Mas é um pouco sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. A gente tem a lua nova, né, acontecendo agora no sábado, dia 11, domingo, desculpem, dia 11, e a gente tem uma nova onda emocional, né, sempre que a lua está nova, em conjunção com o sol, ou quando ela está cheia, que é oposta ao sol, a gente tem ondas emocionais um pouco mais intensificadas, porque o Sol e a Lua fazendo aspecto movimentam a nossa psique, movimentam as marés, né? Movimentam o oceano, movimentam toda a natureza. Imagina se não movimenta a gente, ser humano também, né? Nós que somos 70% água, será? Se a Lua movimenta as marés do mar, nós que somos 70% água, será que não somos movimentados também pelos ciclos lunares, né? Então, a gente pode imaginar que vem de novo uma onda emocional muito intensa. E com as emoções à flor da pele, é claro que passar por um dia difícil, por um dia crítico, vai ficar cada vez mais desafiador. E já são dias difíceis, imagina com as luas nos deixando à flor da pele. E aí, gente, eu vim trazer para vocês uma sabedoria que o Lama Padmasambhava, que é um grande mestre do budismo tibetano, sempre comenta nos retiros, nos estudos que eu pude participar ou assistir dos ensinamentos dele. Ele diz que a gente aproveita os dias tranquilos para treinar para os dias difíceis. Então, o melhor tempo de aproveitar, de se dedicar a aprender, a meditar, né, a estudar as nossas reações, a entender como a nossa mente funciona, e a buscar mesmo o autoconhecimento, são esses dias mais tranquilos, porque a gente tenta se conhecer, a gente tenta entender melhor os mecanismos que nós temos, né, que nos atravessam, que nos ativam, que engatilham dentro de nós, nos dias mais tranquilos, porque quando eles estão realmente ativos,
A gente vai, no máximo, né, mediar ali, tentar manejar, né, e às vezes fazer uma contenção de danos, né? Quando nós estamos tomados pelas nossas emoções, nos dias difíceis, nos dias críticos, quando nós estamos num acumulado de coisas, porque quanto mais a gente vai amadurecendo, aprendendo a lidar, ter manejo das emoções, que a gente às vezes começa com um pavio quase inexistente, depois um pavio curto, né? E às vezes a gente vai conseguindo ter um espaço de manobra, um pouquinho mais né, de espaço mesmo ali para lidar com as emoções. Então a gente vai conseguindo levar a vida com mais tranquilidade. Mas às vezes as coisas vão acumulando, vão transbordando ali, vão indo para além das bordas, né? Além dos limites, e vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, conteúdos pessoais, conteúdos coletivos, né? Que vão nos tomando a serviço também, é claro. E os manejos vão ficando cada vez mais desafiadores. E aí, às vezes, vem um gatilho de um conteúdo de infância que você já revisitou 900 vezes. Você vai trabalhar isso pro resto da vida, porque é uma marca muito profunda sua. E a gente trabalha as nossas marcas essenciais, que na astrologia a gente vai chamar de Quiron, de ferida sagrada, em espiral, ou seja, está ali o centro da nossa dor. A gente vai cada vez mais se afastando do centro da dor, né? Em outras perspectivas, mas ainda lidando com ela, mesmo que em outras perspectivas. Então, a gente passa o resto da vida lidando e aprendendo e ganhando maturidade sobre aqueles conteúdos que nos feriram na infância. Talvez seja para isso mesmo que nós estejamos aqui. E às vezes vem nesses dias difíceis um gatilho da infância, um conteúdo que mexe ali com aquele negócio que já não é um trem fácil e ainda cutuca ali. Aí a gente transborda, né? Aí vem nesses dias difíceis, o que a gente pode fazer? Manejo de danos. A gente vai ali cuidando para. A gente já sabe o que não vale a pena, né? O que é danoso demais se a gente se deixar levar, né? Na hora da raiva, na hora do medo, na hora da tristeza, na hora, né, dos impulsos. Então a gente já vai aprendendo a manejar o máximo possível, mas ainda assim somos humanos, né? Somos humanos. Então a gente, primeiro de tudo, lembra disso. Então, temos aí os acumulados, né? Dos nossos conteúdos pessoais, dos conteúdos coletivos, e às vezes ainda tem os gatilhos da nossa infância que são provocados. E às vezes a sincronicidade, né, favorece que acontece tudo no mesmo dia, na mesma semana, na mesma hora. É uma coisa assim divertida no mesmo período da nossa vida. E aí a gente tem aqueles dias estrelados, aqueles dias assim que você fala, por que que eu levantei da minha cama, né? Por que que eu não dormi o dia inteiro hoje, né? O que eu fui inventar de levantar hoje, né? Para ouvir isso, para passar por isso hoje. Quem nunca, né, gente? Quem nunca passou por um dia desse? Então, eu estou trazendo para vocês hoje essa conversa, esperando todo mundo chegar. E eu não estou aqui online, mas eu vou dar boa tarde, boa noite para todo mundo, para as minhas queridas que estão sempre aqui comigo, para os meus queridos que estão sempre aqui presentes. Sintam-se abraçados, beijados e amados profundamente, e porque vocês são. E eu agradeço sempre a companhia de vocês. E eu estou trazendo essas reflexões aqui hoje porque nós estamos todos muito desgastados com a pandemia, muito no limite. E é preciso reconhecer o nosso limite, é preciso que a gente tenha autogentileza e autocompaixão. Está faltando muito no nosso tempo a compaixão, né? Compaixão não é pena, não é ficar, ai, coitadinho. A pena diminui, né? Quando a gente tem pena de alguém, a gente está olhando para alguém com inferioridade, a gente está dizendo, fulano é menos. Ah, coitado, é menos, né? Não deu conta. A pena, não é nem pela palavra, às vezes a gente fala a mesma palavra com uma outra intenção. É a energia mesmo, é a intenção, é o olhar que a gente tem quando a gente está falando aquilo, é um julgamento de inferioridade. Então, a pena é um sentimento muito negativo, porque ele traz um julgamento. A compaixão não julga. A compaixão toma o outro por igual. A compaixão diz assim, poderia ser eu ali, tranquilamente. A compaixão olha para o outro e diz, se eu estivesse naquele contexto, certamente eu faria igualzinho.
Essa é a constatação da compaixão. Esse é o pensamento que vem antes. Então, se eu fosse o outro, no contexto do outro, com toda a bagagem que esse outro tem, com todas as marcas que ele carrega com ele, vivendo tudo que ele viveu, com os dons e talentos, com as ferramentas que ele tem, no contexto que ele está, eu provavelmente teria feito igualzinho. Então, quem sou eu para julgá-lo? Aqui do meu lugar, com a minha bagagem, com as minhas ferramentas, com os meus dons e habilidades, com os meus desafios, é muito mais fácil olhar para aquele contexto e dizer, fulano deveria ter feito assim, ó, sabe? Mas se eu estivesse no contexto dele, com as ferramentas dele, com as dores dele, talvez eu teria feito igual, talvez não. Certamente eu teria feito muito parecido. Esse é o pensamento que vem antes da compaixão. E é por isso que a gente não julga. A compaixão diz, tá tudo certo, tá tudo bem, é isso mesmo. Então, deixa eu te ajudar. Como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para diminuir o seu fardo? É sem julgamentos, né? Porque eu também estaria fazendo igual a você. Mas eu estou aqui para tentar diminuir a sua dor. O que eu posso fazer? Né? Como eu posso te ajudar? A gente pergunta, a gente oferece, né? Como eu posso te ajudar? Isso é compaixão, né? Como eu posso atenuar, diminuir o seu sofrimento? Trazendo consciência, uma prece, uma ajuda material, né? Uma ajuda às vezes concreta e às vezes uma palavra, um abraço. Então a gente faz o que dá conta e o que o outro consegue receber. Mas essa é a grande diferença. Antes da pena tem um julgamento e antes da compaixão tem essa constatação, tem esse profundo reconhecimento, um olhar de reconhecimento de que eu certamente faria igual. Então é zero julgamento. Se a gente tem algum julgamento, não é compaixão, é pena. E aí não vai ajudar ninguém. Aí tem uma hierarquia, tem alguém maior, né? Tem alguém grande e alguém pequeno. E se tem alguém grande e alguém pequeno, tem alguém que é papai e mamãe, e tem alguém que é filhinho. Aí vem dinâmicas da infância, né? Dinâmicas familiares, enfim. Aquela ajuda vira uma treta da família. Mas quando tem compaixão, tem iguais. Tem duas pessoas iguais querendo se ajudar. Ou, né? Querendo um ajudar ao outro, né? Minimamente. Pelo menos um querendo ajudar, e de preferência um querendo ajudar e um querendo ser ajudado, né? Então a gente precisa ter compaixão, e falta muito no mundo hoje compaixão. É um exercício diário a gente treinar a compaixão, que é olhar para o outro sem julgamentos, entendendo que poderia ser igualzinho, poderia ser eu nesse lugar. Gente, poderia ser comigo, poderia ter sido eu. Né? Poderia ter sido, o sujeito poderia ter sido eu nessa ação, nessa frase, né? Então, quando a gente começa a entender assim, quando a gente começa a perceber isso, na nossa realidade, isso já vai mudando o nosso olhar e também o nosso tipo de ajuda, o jeito de oferecer ajuda e o tipo de ajuda que a gente oferece muda. Está faltando muito isso na nossa sociedade, como um todo. E aí, como é que a gente pode começar a mudar isso, a curar isso? Com a autocompaixão. A gente não consegue ter compaixão com os outros porque a gente não tem compaixão com a gente mesmo. A gente se chicoteia o tempo inteiro, a gente se julga, a gente esquece quem a gente é e fica exigindo que a gente tivesse dado conta de fazer coisas que são impossíveis. Então vamos lá, como é que é a base óbvia do que a gente está falando? Eu, né, com toda a minha capacidade, consigo fazer X. Então, num contexto lá qualquer, eu consigo fazer X, tem uma reação X. É meu limite, eu não consigo fazer mais do que X. Mas aí eu mesma, esse mesmo sujeito que só consegue fazer X, espero de mim X ao quadrado, 2X, X mais 1 que seja. Qualquer coisa diferente de X. Eu estou sendo cruel comigo mesma quando eu espero qualquer coisa que não seja X. Porque eu já sei que o meu limite é X. Quando eu espero de mim coisas que eu não posso me oferecer, eu estou sendo cruel comigo mesma. E quando eu ainda me puno, fico me punindo por não ter dado conta de fazer
Diferente de X, qualquer coisa, mais, menos, colorido, multiplicado, qualquer coisa diferente de X. Eu estou sendo extremamente cruel comigo mesmo. Então, nós temos atualmente aí no mundo indivíduos completamente cruéis, torturadores de si mesmos. E aí que começa o nosso dia difícil. O nosso dia difícil começa com o auto-julgamento. Começa com a gente, se chicoteando. Dá-lhe chicote. Dá-lhe sofrimento. Então, a gente precisa exercitar a autocompaixão, a autogentileza. Como é que a gente faz isso? Começa com uma boa olhada no espelho. E aí é um espelho amoroso, porém muito real. É um espelho que vai dizer tudo o que você já deu conta de fazer nessa vida. E tudo que você não dá conta ainda. Eu disse ainda. Porque tudo pode acontecer, nós somos, seres em transformação de diferentes possibilidades, mas até aqui e agora, o que você está dando conta? A gente precisa desse choque de realidade. A gente precisa constatar. A gente precisa entrar em contato com essa realidade para a gente, então, dar uma boa olhada na gente e saber quem a gente é. Essa chamada na realidade, esse dar o nome certo das coisas, é imprescindível para a autocompaixão, porque aí eu sei o que esperar de mim mesma. Eu não vou esperar de mim qualquer outra coisa que não seja o que eu sei que eu sou, que eu dou conta, que eu vou dar conta de fazer agora. E aí a gente tem que lembrar que esse espelho é temporal, ou seja, ele é aqui e agora. Eu posso ter dado conta de fazer milhões de coisas em um outro tempo. E é muito provável que eu volte a dar conta de fazer 936,5 milhões de coisas em algum outro tempo aí para frente. Mas aqui e agora, hoje, o que eu estou dando conta de fazer? Aqui e agora, hoje, 10 de abril de 2021, no sábado, o que eu estou dando conta de fazer? Qual que é a minha verdade hoje? Lá no nosso Diário das Emoções a gente vai escrever. O que eu estou dando conta de fazer hoje? Então hoje essa é a minha verdade. Esse é o meu X, isso é o que eu dou conta de realizar. E é isso que eu vou esperar de mim. Eu não vou esperar de mim nem mais, nem menos disso. Assim eu vou ser compassivo comigo mesmo. Eu vou saber quando dizer, poxa, Iana, vamos lá, né? Tá amolecendo aí? Vamos pelo menos chegar no nosso X ali. E vou saber a hora que eu tenho que dizer, calma, Iana, a gente já fez X. Mais do que isso, para que você vai se colocar no limite? A gente já sabe que é X o nosso tanto, certo? Então eu vou saber a hora de dar aquela motivada, aquela cobrada e a hora de segurar. Porque eu sei qual que é o meu limite, o meu X, o meu tanto ali. Então essa boa olhada no espelho é imprescindível. Uma olhada bem gentil, bem amorosa, mas bem real. De quem eu sou agora, hoje. Não é minha identidade para todo sempre. É quem eu sou agora, hoje. Abril de 2021. Tá? Porque aí a gente consegue ter esse movimento de compaixão com a gente mesmo. A gente para de se chicotear. Automaticamente, um efeito colateral positivo disso é que a gente vai conseguir ser mais compassivo com quem está ao nosso redor. A gente automaticamente vai olhar para o outro e dizer, ok, já sei o que esperar de fulano. Eu não posso esperar dele isso. Eu não posso esperar dela aquilo. É isso, é o que as pessoas dão conta. E tudo bem. Eu vou me organizar com uma expectativa um pouco mais realista. Não dá para esperar que as pessoas façam mais do que elas dão conta agora. E aí a gente começa a trabalhar com expectativas mais realistas e aí sim a gente consegue fazer a coisa girar. Não adianta ter expectativas fantasiosas, milagrosas e ficar o tempo inteiro se frustrando, se ferindo e se punindo
pelas frustrações, né? Ou querendo punir o outro, ou com ódio, vibrando na energia da raiva. E a crise de raiva, quem nunca, né? Temos sim, temos muitas, precisamos usar a raiva como movimentação, como transformação, mas não dá para ficar alimentando o ódio, alimentando a raiva. A gente já tem falado disso algumas aulas para trás, a gente falou disso, né? Vamos sempre voltar, sempre que precisar, voltar no tema. Não dá para ficar alimentando o ódio e a raiva, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Então, expectativas mais reais, da gente mesmo e do outro, né? Inclusive, contando com, né, já botando na conta a tal da fadiga adaptativa, que é esse cansaço, essa fadiga de tantos processos de transformação e adaptação que nós estamos vivendo com essa grande mudança que a pandemia nos trouxe, né? A gente tem isso, é um processo natural da nossa psique, que a gente entra num quadro de estresse muito grande quando está vivendo grandes transformações. Então, a gente precisa considerar tudo isso, sim. Bom, para além de todo esse cenário inicial de autogentileza, de autocompaixão, e aí eu fiz questão de explicar para vocês com um pouco mais de cuidado o que é essa compaixão, para a gente não achar que é autocomiseração, né? Ficar ali, pobre de mim, tadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Não é isso. Autocompaixão é uma consciência mesmo de quem nós somos, né? E uma gentileza. Não é pobre de mim, ó céus, pobre de mim, tá? É um movimento mais consciente. Para além disso tudo, então, para além desse movimento de consciência, de saber o que esperar de si mesmo, de se colocar com consciência diante do espelho e olhar para o outro com mais consciência a partir disso também, eu vou passar para vocês, eu sei que vocês gostam, que vocês me perguntam, Ana, mas de forma prática, o que eu tenho que fazer, né? Então, sempre naquele esquema tutorial que vocês me pedem, os passos aqui, como a gente já colocou ali no Instagram para vocês, os passos básicos de como lidar com dias difíceis, né? E aí eu quero que vocês foquem, porque a gente fica mesmo, principalmente quando a gente recebe uma notícia que nos atordoa, que nos deixa meio, né, fora do ar, quando vem muitas notícias ruins no mesmo dia, aquilo vai nos quebrando o espírito, vai nos deixando meio desmotivados, às vezes meio amargurados, né? Então, dias difíceis com um peso extra, com notícias difíceis, quando a gente tem que fazer coisas que a gente realmente não está conectado, não fala com a nossa alma, a gente tem que fazer tarefas que estão sendo muito danosas para a gente, né? Quando a gente está fazendo coisas que vão muito contrário ao que a nossa alma está pedindo, que às vezes a nossa alma está pedindo uma outra coisa, e a gente, por algum motivo, ainda precisa fazer um outro movimento. Ou então, quando são dias realmente de notícias de perdas, né? Desafiadoras, que nos assustam, quando o futuro, né? Parece assustador, quando o desconhecido parece assustador. Nesses dias difíceis, dias desafiadores, dias de conflito, dias de mágoa, nos dias difíceis, quando o manejo emocional parece fora de controle, quando a gente não está conseguindo pensar, organizar muito a mente, a primeira coisa que a gente tem que focar é em sobreviver. Então, eu vou usar essa terminologia principalmente pensando na pandemia, né? Estamos num pico de onda, se é que a gente pode chamar de uma onda contínua, né? Que nunca chegou a ser controlada, mal chegou a desvanecer, enfim. A gente está aí vivendo uma sequência de dias ruins, mas nós estamos, eu espero, vivendo os piores dias e nesse tempo de pandemia com muitas perdas, com muita tristeza, com muita dor, com muita, né? De alguma forma isso está a serviço do grande inconsciente, né? A gente não consegue compreender, mas de alguma forma isso está nos conduzindo para uma transformação muito dolorosa, mas está nos conduzindo. E eu sempre acredito que a nossa mudança só é dolorosa porque nós existimos. Então, quando eu vejo um jeito tão difícil de mudar, eu não consigo
pensar em outra coisa, né? Nós estamos resistindo à mudança. Principalmente aqui no Brasil, onde as coisas estão sendo muito difíceis. A pandemia está sendo muito trágica, né? Números trágicos de morte todos os dias, com consequências trágicas todos os dias. Então, isso significa uma resistência profunda à mudança. Mas, de qualquer forma, nós estamos num cenário muito desafiador. E nesse cenário, eu faço a minha parte, ficando como eu estou, né, em isolamento social há mais de um ano. Agora estou fazendo essa mudança por motivos de força maior mesmo, mas mais de um ano estou quietinha em casa e eu recomendo quem possa fazer isso, para quem pode, né? Quem pode fazer, faz, e quem acha que deve fazer, faz. Quem entende assim, faz, mas para quem possa, né? Eu peço isso, eu reforço esse pedido e principalmente nesses dias, gente, né? Principalmente nesses dias de hospitais lotados, né? Parece que eu não estou acompanhando as notícias, principalmente nesses dias de mudança. Não sei se o lockdown continua ou não em Brasília. Para mim está um ano, então não faz muita diferença para mim o que o governo está falando, se está ou se não está. Então, continuem o mais recolhidos possíveis nesses dias. Porque a prioridade número 1 num dia difícil é sobreviver. Então, se você puder ficar quietinho, esse é um jeito fácil de pôr em prática o sobreviver, né? O que significa focar no sobreviver, né? Um dia difícil, para além da pandemia e desse momento de lockdown aqui em Brasília, qualquer dia difícil, então num dia de demissão, num dia de término de relacionamento, num dia de notícia de luto, num dia de crise, de briga, de conflito, num dia difícil, nos dias difíceis que nós estamos vivendo, misturando todos esses conteúdos ainda com a pandemia, ou todos eles juntos num combo, que às vezes vem de combo, né? O que fazer nos dias difíceis? O primeiro passo é sobreviver. O que a gente precisa lembrar? Na hora que tiver com os pensamentos atordoados, na hora que tiver confuso, na hora que tiver com muita coisa na cabeça, na hora que subir o quente, o calor da raiva, na hora que vier a emoção muito intensa, lembra de mim falando, número 1, sobreviva. E o que significa sobreviver? Primeiro item de sobreviver é autocuidado. Não se coloque em risco, se proteja. Você não é mais uma criança. Quando nós somos crianças, os nossos pais nos protegem dos perigos. Mas agora nós somos adultos. Então, quem nos protege do perigo? Nós mesmos. Nós somos os responsáveis para nos proteger do perigo. Então, a primeira obrigação que você tem, a única obrigação que você tem, a número 1 da sua lista é se proteja. Fique vivo, sobreviva. Faça o que você precise para sobreviver. Ficando vivo, ficando aí quietinho e vivo, você já está fazendo muito. Então, autocuidado, com autogentileza, com muita autocompaixão. Com essa real clareza de quem você é e do que você dá conta, e aceitando isso e fazendo o seu melhor. Então, item 1 do nosso tutorial da sobrevivência na vida, tutorial para os dias difíceis, sobreviva. Garanta o que você precisa para ficar bem. Seu cuidado, a sua sobrevivência, né? Então, assim, o que é prioridade para a sua sobrevivência? Autocuidado, né? Com autogentileza e sempre uma dose bem generosa de autocompaixão, né? Essa é a primeira coisa. Lembra, gente, que o nosso autocuidado, ele vem aí junto com uma responsabilidade, né? Mas também vem com uma dose generosa e carinhosa, tá? De carinho, de amor, de cuidado. Então, não é só assim o mínimo para sobreviver. É uma sobrevivência amorosa, tá? Tem que sobreviver com vontade de ficar vivo. Então, gentileza.
é especial falar isso, porque senão a gente fica muito focado no mínimo. Sobreviva mesmo, bem assim. Cuide bem de você. Cuide de você como se você fosse seu pai e sua mãe. E você fosse um bebê precioso, grande herdeiro, o amor da vida dos seus pais. Até porque você é, assim, só para te atualizar, né? Você é o grande amor da vida dos seus pais. Então, cuide muito bem de você, né? Item número 2, não seja parte do problema. Ou seja, não seja mais um fator de crise. Se você está num dia difícil, se você está na crise, não seja parte da crise, não piore a crise, não movimente mais a crise, né? Como você está focado em sobreviver, não engrosse mais o problema, né? Não dê mais força para o problema. Como é que você pode fazer isso? Perceba como você está se posicionando diante da crise. Né? Se você está causando de alguma forma direta ou indireta o problema. E se você tiver, põe o pé no freio, se retira na hora daquele movimento de, opa, estou causando uma crise que pode, inclusive, me causar danos. Então, deixa eu frear isso aqui. Né? Não seja parte do problema para você não causar danos a si mesmo ou a outros. Uma coisa muito importante é que a gente precisa pensar coletivo. Não só porque a gente é legal, espiritualizado e aquariano e pensa no todo e vamos salvar o planeta. Não só por isso, não. A gente precisa pensar no coletivo porque se um sofre, todos sofrem. Se eu amputar o meu dedinho, o meu corpo inteiro vai ter febre. Se eu fizer qualquer curativo no meu corpo, né, se eu tiver qualquer ferida no meu corpo, a febre vai ser para todo mundo. Eu não vou ter febre só na minha mão, porque eu cortei o meu dedo. A febre vem para o corpo inteiro. E assim, do mesmo jeito, nós somos enquanto coletivo, enquanto humanidade, né, e enquanto sociedade também. Quando tem alguma parte nossa em sofrimento, todos nós estamos adoecidos. É porque a gente não se percebe assim, a gente está em negação, a gente usa um monte de subterfúgios para fugir dessa realidade, mas estamos todos conectados numa grande teia mesmo. Sabe a teia de aranha? Se você toca aqui, a teia toda vibra, e é assim que a aranha sabe que tem alguém invadindo o território dela, né? Porque se você tocou em qualquer fiozinho da teia de aranha, todo mundo está sabendo que você entrou ali na teia e ela vai saber em que ponta da teia você está, inclusive, né? Essa é a grande consciência, né? Assim que funciona o nosso grande inconsciente, como uma grande teia. Então, qualquer ponta que é ativada, ativa tudo. Tudo é informado sobre aquilo. Então, por uma questão de sobrevivência, que é o nosso item 1, né? A gente tem que se preocupar com o coletivo, que é o nosso item 2 também. Por isso, não seja parte do problema para você e não seja parte do problema para os outros também. O seu bem-estar, o seu espaço para ser feliz, para estar bem, para ter sanidade mental, sanidade física, sanidade espiritual, ele vai terminar no limite em que ele começa a causar um dano para o outro. O meu direito de fazer barulho acaba no momento em que ele começa a ser ruído, né, barulho para o outro. Eu posso fazer meu som até o limite em que aquele som vira barulho para o outro, né? A gente precisa entender essa coexistência. A gente precisa entender que não existe isso de meu espaço, é nosso, né? É coexistência, está todo mundo existindo no mesmo espaço. E a gente precisa aprender a coexistir, a ficar junto e que todo mundo pode ficar bem se a gente respeitar o espaço compartilhado. Então, essa é uma grande lição do nosso tempo, sair do individualismo, começar a pensar as coisas de uma forma um pouco mais compartilhada, né? E a compaixão vai ajudando a gente nisso. A gente vai se colocando mais no lugar do outro, fica mais fácil entender o que incomoda, o que não incomoda. A gente vai aprendendo mais a se medir, fazendo o que é bom para a gente. Também a gente não vai deixar de fazer só porque talvez o outro se incomode, se é importante para a gente.
Mas a gente vai realmente avaliar o quanto aquilo é importante para a gente, né? E aí a gente vai ver como a gente pode mediar para que aquilo que é importante para a gente não seja muito incômodo para o outro, e de preferência nem um pouco incômodo. A gente vai tentando equacionar o máximo possível, né? Para que todo mundo fique minimamente satisfeito, né? Então, essa é a ideia da coexistência. O meu limite é o sofrimento do outro, né? Então, não dá para dizer que eu estou ficando feliz e que isso está me fazendo bem, se isso está ocasionando sofrimento para o outro. A minha felicidade não pode custar o sofrimento do outro. Isso não é felicidade. Entende? Não dá para o corpo ficar feliz se o dedinho está sendo amputado. Não tem jeito. Todo mundo está feliz. Ou minimamente saudável, né? Para a gente conseguir ficar de fato feliz. Então, essa consciência precisa começar a ficar clara para a gente, né? Que não dá para ser a qualquer preço. Esse preço é caro demais, né? Então, o item número 2 é não seja parte do problema. E aí, o exercício de não ser parte do problema claro, diagnosticar o seu problema. O que está doendo? O que está me ferindo? O que está me incomodando? Qual que é a fonte do meu sofrimento? E aí eu já vou dar a dica de ouro para vocês. Nunca é uma coisa superficial. E raramente é alguma coisa que aconteceu aqui e agora. E Ana, não, meu sofrimento tem a ver com o que o fulano me falou ali na briga. A chance desse sofrimentão que você está sentindo aí ser sobre o que o fulano falou na briga é mínima. Certamente, o seu sofrimento foi engatilhado pela briga e pelo que o fulano falou na briga. Mas o que o fulano falou na briga só te feriu porque você já tinha um conteúdo interno anterior, a priori, provavelmente bem antigo, talvez até da infância, muito provavelmente da infância, que é uma marca, uma coisa que sempre te chamaram, uma coisa que você sempre se sentiu inferior, sempre se sentiu feio, sempre se sentiu inadequado, sempre se sentiu incapaz, entende? Aí veio o fulano, falou aquelas coisas na briga, aí vem um sofrimentão daqueles, né? Derruba mesmo. Mas não foi o que o outro falou, foi como eu me senti que me derrubou, né? Então, é sobre como eu estou me sentindo, não sobre o que o outro fez. O que o outro fez faz parte, né? Mas o outro não tem esse poder sobre mim. Né? Ninguém tem o poder de me derrubar, a não ser eu mesma, né? Então, eu olho para mim, tá, então é isso que está doendo. Então, a gente tem que diagnosticar bem, né? Tentar o máximo possível. E, às vezes, a gente precisa de uma ajuda. Aí, essa hora que a gente manda uma mensagem para a tia Iana, chama o terapeuta no WhatsApp, né? Socorro, SOS, né? Tô aqui surtando, né? E a gente pede uma ajuda quando precisa, estamos aqui para isso. Pede uma ajuda para entender por que eu tô surtando, por que eu tô nessa crise, por que eu tô perdendo as estribeiras aqui, seja lá pelo que for. Às vezes é um evento trágico, às vezes é um luto, às vezes é né? Mas aí a gente só tenta entender, e é tentar mesmo, e é entender mesmo, porque o processo emocional vai a revelia, ele vai acontecendo no tempo dele, a gente só tenta compreender. Ok, eu acho que acho que eu tô em pânico porque eu recebi a notícia de que alguém da minha família morreu, e eu tô assustado, que eu não sei como é que as coisas vão ser agora, eu estou preocupado como as pessoas vão reagir, o impacto disso no nosso dia a dia, eu estou preocupado que eu vou sentir muita falta, eu não sei o que eu vou fazer sem essa pessoa, eu acho que, pronto, a gente só traz uma consciência, ok, eu tô assustado, eu tô com medo, eu tô com raiva, isso não podia ter acontecido, entende? Pronto, a gente traz a consciência de qual que é o sentimento, o apelido que a gente pode dar para esse sentimento, e é assim, agora, porque a gente sabe que o luto tem raiva, tem medo, tem barganha, tem um monte de coisa. Então, às vezes, agora pode ser a raiva, daqui a pouco pode ser um medo, daqui a pouco pode ser,
né? Alguma outra coisa. Então, a gente vai trazendo uma consciência. Acho que eu tô me sentindo, acho que eu tô com raiva. Não, acho que isso aqui é medo. Não, acho que isso aqui é vergonha. Não, acho que isso aqui... A gente traz a consciência, a gente dá um nome. Lembra o Diário das Emoções? A gente vai trazendo consciência. Ok, eu acho que isso aqui é isso. E, tá, diagnostiquei talvez aqui uma fonte, né, principal, ou pelo menos uma fonte importante da minha treta. Como é que eu posso não fazer parte disso, não aumentar isso, não piorar isso, né? Não ser parte do problema. E aí eu já fico um pouco mais consciente de como não piorar o meu problema. E aí eu começo a pensar soluções, né? Às vezes a solução é simplesmente ficar quieto e acalmar, não fazer nada, né? Às vezes a solução é não fazer absolutamente nada. Vou para casa, tomar um banho quente, comer uma comidinha gostosa e esperar as minhas emoções se acalmarem. Às vezes é essa a solução, ok? Então, às vezes, o que eu posso fazer a respeito é absolutamente nada, e isso já é fazer muito. Se eu conseguir fazer isso, sucesso, né? Então, entendendo qual que é o olho do furacão, dando um nome para aquela emoção, eu paro de fazer parte do problema, eu paro de alimentar o problema. Então, item número 2, não seja parte do problema. Não alimente o problema, né? Pelo menos não piore o problema na sua própria vida e, principalmente, não seja o problema para mais alguém. Não crie problemas, né? Lembra que nós temos uma autorresponsabilidade. Porque às vezes a gente tem essa ferramenta do ciclo da violência. A gente apanha de alguém maior que a gente vai lá e bate em quem é menor que a gente. É aquela ilustração terrível do chefe que grita com... Ele é bem machista, né? O chefe que grita com o homem, que chega em casa e grita com a esposa, que é a esposa que grita com o filho que chuta o cachorro que morde o gato, né? É o ciclo da violência. Então, às vezes a gente faz isso, a gente desconta em quem a gente se acha superior, ou pior, para além desse ciclo bem machista de violência que eu dei o exemplo aqui, às vezes a gente faz isso com quem a gente ama mais, com quem a gente sente que está mais garantido. Às vezes a gente desconta e transborda em quem está mais perto e em quem a gente é mais conectado. Então a gente vai lá e desabafa e solta as estribeiras com alguém que a gente ama muito, porque a gente ama muito e a gente se sente um pouco mais garantido no vínculo, e depois a gente pede desculpa, a gente sabe, não, depois eu peço desculpa, fulano me ama, e depois eu conserto isso. E aí a gente vai desgastando as relações, né, com esses excessos. Então a gente precisa olhar para isso. Não é uma boa solução. Então, cuidado para você não ferir os outros, né? Então, essa consciência também de não ser parte do problema. Não seja parte do seu problema, não seja parte do grande problema, que é para o coletivo, e não seja um problema para o outro. Isso é o item número 2. A gente só vai focar no item número 2 depois que a gente tiver garantido o número 1. A gente não começa pelo número 2. A gente começa pelo número 1. O meu primeiro foco é sobreviver, ok? Depois que eu já estiver conseguindo sobreviver, que eu vou me preocupar com qual será o nome do meu sentimento, qual será a fonte desse problema, como não ser parte do problema e como não fazer mal a ninguém. Primeiro eu vou sobreviver. E eu vou fazer o meu melhor para isso. Às vezes eu vou dar conta mais fácil, às vezes eu vou dar conta com mais dificuldade. Meu foco é sobreviver. Depois que eu sobrevivi, eu vou tentar fazer isso com o máximo de leveza, sem causar danos e sem ser parte do problema, né? Depois que eu conseguir isso, se ainda sobrar energia, se ainda tiver tempo, eu posso ir para o meu item número 3, que seja uma inspiração, né? Tente ajudar alguém também. A gente pode fazer isso. Normalmente, a gente ajuda quando não tem nenhuma intenção de ajudar. O Hellinger tem uma frase que eu gosto muito: a ajuda que realmente ajuda é aquela que não tem nenhuma intenção de ajudar. É também um trava-língua, né? A ajuda que ajuda é aquela que não tem intenção de ajudar. Se falar 3 vezes, você ilumina e vai para o céu. A ajuda que ajuda é a que não tem intenção de ajudar. Então, se você tem muita intenção de ajudar alguém, tem grandes chances de não ser sobre você, sobre aquela pessoa, e sim sobre você. Então, se eu vejo alguém, um amigo, um vizinho, um colega, o participante do BBB,
o rapaz da novela, o moço do filme, a mocinha do livro, e eu quero fazer alguma coisa a respeito, eu não consigo dormir, eu fico injuriado, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é sobre o rapaz do BBB, a mocinha do filme, o moço do livro, é sobre mim. É sobre alguma coisa minha que eu estou transferindo para aquele indivíduo lá, coitado, que está sendo só um manequim para um conteúdo meu. Na verdade, é sobre mim. Então, se aquilo me toma serviço, tem algo meu transferido ali para o outro, né? E aí eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Nossa, minha amiga, a mãe dela fez isso, eu tenho que ajudar, ela tem que constelar, ela tem que fazer terapia, eu tenho que fazer isso, a mãe dela tem que aquilo, meu pai tem que aquilo, meu tio tem que aquilo, minha avó tem que aquilo, meu irmão tem que aquilo, meu vizinho tem que aquilo, o presidente tem que aquilo, o fulaninho tem que aquilo. Se alguém tem que qualquer outra coisa, na verdade, quem tem que alguma coisa aí sou eu. Quem está angustiado, desesperado com alguma coisa aí, muito provavelmente é a minha criança, a minha psique infantil, né? A menininha dentro de mim, o menininho aí dentro de você que está desesperado, afoito, querendo fazer alguma coisa a respeito daquela dor que me lembra muito a minha dor, né? E aí é insuportável assistir aquela dor, porque ela é muito parecida com a minha, e eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Às vezes, a gente não consegue assistir mesmo. É muito parecido com a nossa dor. A gente fala, então, deixa eu te contar uma coisa, eu vou ali e volto já. A gente se afasta, a gente se retira. É demais para mim, eu não consigo assistir. Eu não vou interferir na sua vida, mas eu também não consigo assistir. Ok, é meu limite, é meu X. Eu não preciso ficar assistindo, comendo pipoca, que nem Michael Jackson lá no clipe do Thriller, achando tudo divertido, né? Eu posso me retirar, ok? Mas eu tenho a consciência de que eu estou me retirando porque eu estou engatilhada. Tem conteúdo meu ali que eu não estou suportando assistir. E tudo certo. Agora, é uma outra coisa querer ajudar. A ajuda é aquela ajuda compassiva, sem julgamentos, né? Então, vem alguém que eu vejo que está ali com alguma dificuldade, eu falo, posso te ajudar com alguma coisa? E se a pessoa disser, não, tá tudo certo, ok. Eu tô aqui assistindo a pessoa carregando 5 sacolas, 20 caixas, apoiada na cabeça e mantendo 3 pratos girando ao mesmo tempo. Eu olho para aquela cena, né? E eu falo, Jesus Cristo, né, Senhor? Aí eu falo, tá tudo bem por aí? Posso ajudar com alguma coisa? E a pessoa fala, não, beleza, eu tô acostumado todo dia assim. Imagina, arroz com feijão para mim. Eu falo, ô Jesus, né? Ô Senhor, tenha piedade dessa alma. O que eu vou fazer com essa pessoa? Ai, que bom que você tá bem. Tá certo. Um beijo grande para você, né? Se precisar, tô aqui, né? É o que eu posso fazer. A pessoa nem percebeu que ela tá sobrecarregada. E não sabe que precisa de ajuda. E talvez ela vai continuar assim 5 encarnações. Quem sou eu para julgá-la e dizer que ela precisa de ajuda, né? Quantas vezes eu andei sobrecarregada? Será que eu também não ando meio me sobrecarregando por aí? Para estar falando dela, né? Então, eu suporto a escolha, a decisão dela de viver sobrecarregada lá, com os 20 coisa mil trem pendurado, segurando os pratos e apoiando caixas na cabeça. Aí a gente respeita. Agora, se a pessoa fala, nossa, me ajuda, esses pratos estão me matando. Aí eu falo, claro, a gente vai lá e ajuda. Entende? A gente só pode ajudar quem recebe, quem aceita receber ajuda, né? Essa é a regra da ajuda. Agora, a ajuda que realmente ajuda, diz o Hellinger, lá no Trava-Línguas dele, nosso querido Bert Hellinger, é aquela ajuda que não tem intenção nenhuma de ajudar. É aquele movimento que você está andando pela rua, cheia de sacolas e de pratos, aí você para, empilha os pratos, solta as sacolas, pede para alguém segurar para você e vai embora. Aí a pessoa que estava passando com 20 coisas assiste aquela cena de você simplesmente jogando umas sacolas fora, dando o prato para alguém carregar e indo mais leve, e se inspira e diz: nossa, ela soltou os pratos, pediu para alguém carregar para ela e está andando mais leve.
que danada, vou fazer isso também. Se ela pode, eu também posso. Entende? A gente acaba sem intenção nenhuma, inspirando o outro com a nossa própria atuação. Então, quando a gente escolhe ser feliz, quando a gente escolhe viver com leveza, quando a gente escolhe viver em paz, pacificar nossas relações, viver na bondade, né, na generosidade, sair da escassez, sair do pensamento mesquinho, quando a gente consegue escolher e continuar escolhendo todos os dias viver na gratidão, né, gratidão pela vida, um movimento de gratidão por estar vivo, quando a gente consegue perceber que isso é uma dádiva, quando a gente escolhe todos os dias sair das fofocas, e não só sair das fofocas, eu estava ouvindo um podcast de um rabino que eu gosto muito, um professor de Kabbalah, e ele estava falando, né, sobre a atuação, né, a coisa da nossa atuação, como ela pode, do julgamento, como ela pode ser diferente. Uma coisa, por exemplo, é você não participar de uma fofoca, outra coisa é você mudar de assunto, né? Então, você chega num lugar, as pessoas estão falando mal de alguém, e aí você simplesmente não fala mal dessa pessoa também. Porque você é compassivo, você exercita a compaixão e fica pensando que talvez no lugar daquela pessoa você faria igualzinho, né? Somos todos humanos. Então, você fala, então, gente, vocês viram no último BBB que aconteceu com a fulana, né? Você puxa um assunto qualquer só para sair daquela fofoca. Você não só não embarca na fofoca, no julgamento, vamos falar na maledicência, que é um trem que tira a nossa vitalidade, é maledicência, como também não vai, tenta, né, influenciar de alguma forma positiva quem está ao seu redor. Ou seja, você planta uma boa semente. Não vai falar do BBB, não, que é a mesma coisa de falar mal dos outros. Fala de um trem melhor, assim, num negócio assim, mais, né? Vocês viram, gente, a NASA, as imagens de Marte que a NASA colocou na internet, maravilhosas. Descobriram água em Marte e tal. Sei lá, qualquer coisa interessante, assim. Né? Joga um negócio interessante, né? Tá, tem que ser interessante para todo mundo, não só para gente nerd que nem eu, que gosta de saber das imagens de Marte que a NASA colocou recentemente. E traz aí à tona alguma informação nova. Isso é um jeito de você exercitar a sua bondade e gerar benefícios, sem fazer força, sem pagar sapo. Ai, vocês estão falando mal de fulano porque isso é muito ruim. Não, muda o assunto. Chega e muda o assunto. Pronto. Sem fazer força. Por você, inclusive, por você mesmo que está ali naquele grupo. Você está falando um assunto leve, tranquilo, diferente e ainda está gerando benefícios. Então, a gente ajuda muito mais sem fazer força. Normalmente a gente ajuda mesmo quando a gente não está com nenhuma intenção de ajudar. A gente se torna uma inspiração para quem está assistindo. E às vezes a gente nem fica sabendo que inspirou. E é assim que é bom mesmo. E claro, quando a gente tem essa intenção de fazer o bem, a gente faz esse bem com muito respeito, né? Sem esse julgamento sobre o outro. É a ação compassiva. Essa ação realmente é uma ação que pode gerar benefícios. Mas esse é o item número 3. E a gente só se preocupa com o item número 3 depois que a gente conseguiu o item número 1 e o item número 2. Se eu saio do item número 1 sem terminar, sem garantir a minha sobrevivência, e quero salvar papai, mamãe, filhinho, filhinho até que pode, nossos filhos a gente pode, né? Se eles são pequenos principalmente. Mas se eu saio do item número 1 e vou cuidar de papai, mamãe, titio, vovô, irmão, irmã, vizinho, né? Papagaio, periquito e cachorro, eu tô em desordem e eu vou fracassar miseravelmente. Infelizmente, a gente fracassa toda vez que a gente tenta fazer o que está fora de ordem, o que vai contra as leis da vida. Então, cuida de você, cuida da sua sobrevivência, cuida daquilo que é sua responsabilidade. E só você pode fazer por você mesmo, né? Tenta não prejudicar ninguém no processo, com consciência, né? A gente, se fizer, foi porque você não se deu conta. Mas com a sua consciência, tenta não ser parte do problema. E se sobrar energia, aí você tenta gerar benefícios, fazer alguma coisa que possa ajudar alguém, e quem sabe inspirar alguém,
compartilhar o que você tem de bagagem, trazer uma novidade, falar de alguma coisa boa. Isso sim vai gerar benefícios. Aí depois disso, se não sobrar energia, você volta para o item número 1, vai cuidar da sua vida, entendeu? Cuida bem de você, porque é isso, minha gente, vai cuidar bem de você, cuida muito bem de você, e se você ainda tiver um tempo, cuida melhor ainda de você, porque você é um ser precioso, único, incrível, que merece ser muito bem cuidado. E quando a gente cresce, nós passamos a ser responsabilidade da gente mesmo, só da gente mesmo, né? Então, temos que cuidar muito bem da gente, tá certo? Então, como sobreviver, como lidar com dias difíceis? Autogentileza, autocuidado, muito autocompaixão, né? E autorresponsabilidade, né? Esse é o foco número 1. Se sobrar energia, consciência do problema, tenta não ser parte do problema, né? E respeito ao coletivo, tenta não ferir ninguém, tenta não, intenciona mesmo, que seja o seu propósito não ferir ninguém no processo. Não existe casualidade, não existe perdas aceitáveis, né? Não gerar malefícios, né? E o item número 3, que é, se der, ainda ajuda alguém no caminho, né? E depois disso, volta a cuidar bem de você, porque esse é o nosso propósito aqui, é gerar cada vez mais, né, essa autoconsciência, esse autoconhecimento, expandindo aí a nossa compreensão sobre a gente mesmo e automaticamente sobre tudo que existe. Eu espero ter ajudado de alguma forma, contribuído para trazer consciência, compreensão e talvez algumas ferramentas para vocês lidarem com esses dias mais difíceis que nós estamos enfrentando. Eu sei que na hora a gente vai lembrar de alguma coisinha, então se vocês conseguirem lembrar de alguma coisinha de hoje já vai ser muito. Tomara que vocês consigam lembrar dos 3 passos, mas se vocês não conseguirem lembrar dos 3, lembra do primeiro. Cuida bem de você, você é a sua principal responsabilidade. Você é a sua única principal responsabilidade. E só você pode, só você sabe o que você realmente precisa, qual é o seu real limite, qual é a sua real necessidade. Então, cuida bem de você, se escuta, para se ouvir, para se olhar com compaixão, com gentileza, se olha, se vê, olha até ver, fica olhando para você até enxergar o que você realmente precisa. Para ouvir, até escutar o que você realmente precisa. Cuida bem de você, né? E um dia de cada vez, a gente vai andando um dia de cada vez, porque não é uma corrida, é uma maratona. Eu venho falando isso desde lá do iniciozinho, né, desde o final de 2019, iniciozinho dessa crise, antes mesmo de virar a pandemia, eu já vinha avisando que não era uma corrida, não adiantava dar um gás e querer fazer tudo, é maratona, manter o ritmo, um dia de cada vez, vamos respirando, porque essa transformação é um processo que nós vamos vivendo. Então, um dia de cada vez, hoje, só por hoje, né, que é o que importa. Então, a gente vai construindo, costurando aí o nosso melhor de cada dia. E cada dia vai sendo diferente, vai sendo o que a gente dá conta. E é isso que importa. Ok? Eu acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês nesse pequeno tutorial de sobrevivência na selva, né? Como lidar com dias difíceis. E eu espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou alguma pergunta, se vocês quiserem comentar alguma coisa, põe aqui nos comentários, manda para mim aqui também, lá no Instagram, no direct, aqui no Facebook e no YouTube, que eu vou responder tudo direitinho. Eu já devo estar com a internet na casa nova no sábado à noite, de preferência, ou então no domingo. Então, eu vou estar respondendo para vocês direitinho. E se precisar, manda mensagem. Vocês sabem que eu estou sempre à disposição no que eu puder fazer, no que tiver ao meu alcance. Eu estou sempre à disposição. Hoje tem cartinha para quem quer. Eu vou tirar uma carta aqui do Oráculo das Deusas para o arquétipo do feminino, para a gente continuar sendo inspirado semanalmente por um arquétipo. E tem uma resposta do Tarô dos Anjos para uma pergunta de vocês.
lembra de perguntar com responsabilidade, porque o oráculo não responde por nós, ele nos ajuda a entender melhor para que a gente tome as decisões com mais clareza, tá bom? Então vamos lá, tirar uma cartinha aqui. Olha que linda! Saiu a Sarasvati. Tá dando para ver. Pronto. Ela fala de maestria, né? A Sarasvati, nesse oráculo, ela fala de uma coisa mais devocional, né? Da gente descobrir qual que é o nosso dom, um dom mais espiritual, mais devocional mesmo, e lapidar ele até atingir uma maestria, né? Descobrir aquilo em que nós somos muito profundamente tocados e fazer dele uma maestria. Sarasvati, ela é uma deusa hindu, da inspiração, das artes. Ela é maravilhosa, ela é uma senhora dos portais, é aquela que através da arte, da inspiração, da criatividade e da beleza, faz a gente transcender o sofrimento, né? O cisne branco é um dos símbolos dela. Ela é uma grande mãe. Eu vou colocar durante a semana alguma coisa sobre ela no Instagram pra gente se inspirar, ok? E agora, o sim ou não do oráculo dos anjos. Olha só, quem saiu pra gente hoje foi o Valete de Copas. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Pronto. O Valete de Copas. O Valete é sempre a criança, né? A psique infantil. E o Valete sempre fala dessa força muito grande, mas pouco elaborada da psique, né? Por isso que a gente fala que é a criança. Copas é o naipe que fala das emoções, dos nossos sentimentos, por isso o Valete de Copas é muito a nossa necessidade afetiva, nossa criança precisando, aquele afeto, aquele amor, aquela necessidade de carinho, de aprovação, de reconhecimento que a nossa criança tem. Se for um sim ou não, o Valete de Copas, hoje eu acho que ele está com cara de sim. Nesse tarô, o Valete de Copas, ele está abraçado aos livros, ele está bem forte, ele está em pé, bem forte. Eu acho que esse Valete de Copas hoje é um sim, né? Mais que seja um sim da criança, uma vontade muito grande da nossa criança, ainda assim é um sim, é uma resposta positiva, ok? É isso, meus queridos, não vou me alongar muito por hoje, eu espero que tenha ajudado de alguma forma né, inspirar vocês, ajudar vocês a ter ferramentas, a pelo menos saber por onde começar, a achar formas de lidar melhor com os dias mais difíceis, com os dias mais desafiadores. Conta para mim se te ajudou, se de alguma forma te inspirou, se eu posso te ajudar com mais alguma coisa. E se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém, compartilha, manda para as pessoas que talvez se inspirem com essas dicas, né? E se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, se inscreve no canal. Isso tudo ajuda bastante a gente a crescer e a alcançar mais pessoas. É assim que a gente consegue, de alguma forma, alcançar mais pessoas, né? Que é a nossa intenção. Então é isso. Um beijo grande no coração de todos vocês. E até sábado que vem com um cenário novo, né? Se Deus quiser, tudo vai dar certinho e a gente já vai estar de casa nova, tá bom? Muito obrigada pela companhia e um beijo grande. Até lá, gente. Beijo, tchau, tchau.